E aí, abençoados, como é que vocês estão? Tudo bom? Hoje nós vamos conversar sobre a minha trajetória aqui na Irlanda. Esse ano que vem, agora 2024, fazem 10 anos que eu estou aqui na Irlanda. E eu queria contar para vocês como que foi essa trajetória, o porquê que eu decidi vir para a Irlanda, como tem sido os perrengues, as coisas boas, o que ninguém mostra, as dificuldades que o estrangeiro tem no país alheio, todas as dificuldades que a gente passa e que as pessoas que estão de fora só veem o glamour, né? Só veem a parte fácil do viajar, do sair do país, mas tem muita coisa que está envolvida nessa decisão. Então, se você também tem interesse de viajar para fora do país, seja lá a Irlanda, a Europa ou América, ou seja lá para onde for, se você tem interesse de viajar, eu acho que esse vídeo vai ser muito importante para você, porque eu vou falar de uma forma bem realista como que é a vida num país estrangeiro. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo. Como que eu decidi vir para Irlanda? Por que que eu quis vir para Irlanda? Muita gente me pergunta isso e a resposta é: eu fui numa agência lá em São Paulo, em 2013, se eu não me engano, e eu cheguei lá e falei pra moça: Moça, eu quero viajar para um outro país, fazer um intercâmbio, só que eu não tenho a mínima noção para onde ir, aonde é mais barato. O que é mais barato de fazer? Essa foi a minha pergunta. Eu não tenho muito dinheiro e eu quero fazer intercâmbio. Para onde eu posso ir? Quais são as minhas possibilidades? Quais os países que eu posso trabalhar e estudar? E ela, super atenciosa, me explicou todos os países, todas as condições que cada país exige, o valor que cada país exige. E no final de tudo, o que a gente percebeu, o que a gente pôde ver, que a Irlanda era o país mais barato para se fazer intercâmbio. E a vantagem da Irlanda é que aqui você pode trabalhar e estudar no mesmo visto. É um visto que te permite trabalhar part-time, que é 20 horas semanais, e você pode estudar nesse outro período do dia. Ao mesmo tempo que você estuda, né, fazer um dinheirinho, porque é o que a gente quer, né, a gente quer os dois. É verdade. E os outros países, normalmente, você podia ou trabalhar ou estudar, não te permitia fazer os dois juntos. E aqui, você pode. Então eu falei, é pra lá que eu vou. E essa foi uma decisão muito rápida, mais ou menos em 1 mês e meio, 2 anos, a gente se organizou. Meu pai me ajudou muito financeiramente. Se não fosse ele, eu não teria chegado até aqui, porque realmente eu era muito nova, eu não trabalhava fora ainda. Eu trabalhava com meu pai, na lanchonete que meu pai tinha, e ainda tem até hoje essa lanchonete. Então eu não tinha trabalho fora, fazia faculdade ainda e tudo mais. Então o meu pai foi uma chave forte aí. Obrigada, pai, com muita gratidão aí, gratiluz. Porque se não fosse o Senhor, eu não estava aqui hoje. Então realmente, meu pai me ajudou muito nessa questão financeira. E aí que eu fui começar a pesquisar sobre a Irlanda. Para ser muito honesta, eu não tinha noção onde ficava a Irlanda. Eu sabia que era na Europa, em algum lugar, mas eu não tinha noção exatamente de onde era. Até eu perguntei pra moça da agência, eu falei, mas vem cá, onde que fica a Irlanda exatamente? Ela é bem pertinho de Londres. Aí eu falei, entendi, Londres eu tenho uma noção melhor. Na verdade, nem é tão perto assim, tá? Não é tão perto, mas acho que ela quis só me dar uma noção de onde que era. E aí eu falei, bora, pra lá que eu vou. Comecei a pesquisar sobre o país, vi que tinha muito brasileiro aqui, principalmente por causa dessa facilidade de você poder trabalhar e estudar. Essa agência me ajudou com tudo, eles me ajudaram com escola, me arrumaram acomodação, tudo em relação à documentação eles me ajudaram também. E aí chegou o grande dia da viagem, que foi dia 21 de março de 2014. E foi assim um dia que nunca vou esquecer. Foi um dia em que de fato eu percebi que a minha vida ia mudar. Que eu estava indo para um país totalmente diferente de tudo que eu já tinha falado. Eu tinha me preparado um pouquinho com inglês, eu tinha feito algumas aulas particulares com professora no Brasil, mas mesmo assim o meu inglês não era bom o suficiente. Eu sabia que eu ia passar muito perrengue, eu sabia que ia ser difícil, e quando eu entrei naquele avião que eu me vi totalmente sozinha, porque eu não tinha ninguém do meu lado, eu tinha apenas 21 anos, então foi assim, uma coisa muito grandiosa que eu fiz. Demanda muita coragem, não é fácil você deixar tudo que você conhece no seu país para vir para um país que você não tem noção do que vai acontecer. Eu dei uma pesquisada, eu tinha uma noção do que era a Irlanda, como que as coisas eram aqui, mas eu não tinha noção do quanta coisa ia acontecer comigo enquanto eu estivesse aqui. E eu vim para cá, para a Irlanda sozinha, cheguei aqui, tava uma chuva horrível. Tinha o translado, né, o rapaz que buscou a gente do aeroporto para levar pro hostel, que estava incluso no pacote da agência. E ele nos buscou lá, nos levou até o hostel, e assim, uma chuva, um país cinzento. Primeiro, quando eu cheguei aqui,
era março. Março ainda é muito frio aqui e muita chuva. Eu cheguei aqui vindo do Brasil, né? Vocês sabem como que é o Brasil, esse país tropical maravilhoso aí, de muito calor e muito sol. Chegar aqui e dar de cara com esse país, que é isso aqui, gente. O país é isso que vocês estão vendo aqui atrás, é isso o tempo todo. Essa coisa cinzenta, essa coisa melancólica. A Irlanda é bem melancólica, que é um pouco depressivo, né? O clima aqui é muito depressivo, então é um país que tem que tomar muito cuidado com a sua saúde mental também, porque aqui é muito fácil você dar uma despirocada se você não cuidar da sua saúde mental. E quando eu cheguei aqui, que eu vi esse país sem graça, uma cultura diferente, as pessoas falando inglês, falando várias línguas ao mesmo tempo, porque aqui é um lugar que tem muita diversidade de cultura, muita gente de todo tipo de país, eu entrei em desespero. Então, assim, eu posso até um dia contar melhor como que foi essa minha chegada aqui na Irlanda, mas não foi boa. O hostel que a agência me arrumou era um hostel péssimo. Até hoje, quando eu passo na frente, eu passo correndo, porque eu morro de medo. Era um lugar que tinha muita gente de vários países diferentes dentro do quarto. Eu tava com dinheiro, eu tava com computador, eu tava com celular, e eu não me senti segura de ficar naquele quarto. Eu tive que arrumar um outro lugar pra eu ir. Graças a Deus eu tinha feito amizades pelo Facebook, pessoas que já estavam aqui, então eu consegui no final ir pra casa delas. Mas assim, o que eu quero contar pra vocês é que não é simples e não é tão glamouroso como a gente posta às vezes, né? Os perrengues que a gente passa no país estrangeiro, sem saber falar nada, sem saber pedir um copo d'água às vezes, é muito complicado. Então, se você tá pensando em vir para outro país, seja aqui, seja qualquer outro país, saiba que você tem que preparar muito o seu psicológico. Preparar muito o seu psicológico para aguentar as coisas que vão vir a acontecer. Porque quando você se pega numa situação como essa, o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu já tive problema no hostel, tive que sair às pressas, enfim, sem inglês, sem nada. A minha sorte é que eu tinha essas minhas amigas que me ajudaram. Mas vocês imaginam, você passar por tudo isso no teu primeiro dia de país. Eu me senti assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim pra cá? Eu tô louca, eu vou voltar pra minha casa. Na minha casa eu tinha tudo, eu sempre tive de tudo na minha casa. Por que eu tô vindo pra um país estranho, com essa gente estranha, com esse povo estranho, com esse tempo estranho? Ai, meu Deus, socorro, né? Então, assim, é muito complicado. Então, vamos falar um pouquinho de documentação pra quem tem interesse em vir pra cá. Na minha época, quando eu cheguei aqui, o visto era de 1 ano. Então, era 6 meses estudando e 6 meses de férias. Nesses 6 meses que você estudava, você podia trabalhar 20 horas semanais. Quando você estivesse de férias do curso, você poderia trabalhar full time, que é 40 horas semanais. Então, já era muito bom para fazer um dinheirinho extra. Esse visto, para você conseguir esse visto de estudante, na minha época, você tinha que ter 3 mil euros comprovados, para você comprovar na imigração. Você tinha que ter a passagem de volta para o Brasil, para dali a 1 ano, no caso, né? Você tinha que ter acomodação para os primeiros meses ali, primeiras semanas, pelo menos. No caso, eu tinha para 3 semanas, que era esse hostel que estava incluso no pacote da agência, que eu nem usei. E nem revi o dinheiro também, porque, enfim, não rolou, perdi o dinheiro. Mas, anyway, outro dia eu posso contar melhor sobre isso. E você precisava estar matriculado na escola. Então, eram 4 coisas que você precisava. E se você tivesse essas 4 coisas, você conseguiria um visto de estudante, que era de 1 ano. Que é esse que eu te falei, que era de 6 meses estudando e trabalhando, e os outros 6 meses só trabalhando full time, se você quisesse, né? Você podia continuar trabalhando 20 horas semanais, mas a maioria das pessoas pegavam esses 6 meses de férias para, né, trabalhar e fazer muito dinheiro. Mas, na minha época, o euro era muito mais barato. Eu cheguei a trocar real por euro por 3,20, 3,15. Hoje tá quase 6, né? Quase o dobro daquela época. Então, eu imagino como é que tá sendo difícil para quem tá vindo hoje, porque para trocar o euro naquela época já foi difícil, você imagina hoje. Então, são vários perrengues, assim, que você passa quando você vem para um país estrangeiro, que você não tem noção que você vai passar por tudo aquilo antes de você chegar aqui, né? E aí foi assim, e foi muito complicado para eu arrumar trabalho, 0 inglês. O primeiro trabalho que eu arrumei foi mais de 8 meses, 7 meses depois, que foi um trabalho de cuidadora de criança. Foi um trabalho que me ajudou muito. Eles chamam de au pair living, que é au pair que mora na casa. Então eu tinha uma família assim maravilhosa, o pai e a mãe eram incríveis, as crianças eram incríveis, dava um trabalho, mas enfim. São 3 crianças que eu lembro delas com muito carinho.
Então, demorei quase 7 meses para conseguir trabalho, 7, 8 meses mais ou menos. Então, quando eu consegui trabalho, eu já estava desesperada, porque já não tinha mais dinheiro. O dinheiro que eu tinha trazido, que era os 3 mil, você fala assim, nossa, 3 mil dá para muita coisa. Gente, a vida aqui na Irlanda não é barata. Hoje em dia tá bem pior. Na minha época, eu não lembro quanto que eu pagava de aluguel. Era questão assim de uns 300, 250 por mês. Aí coloca aluguel, coloca comida, uma roupa ou outra que você tem que comprar, taxa de luz que você tinha que pagar, taxa de lixo que dividia também entre a casa. Então assim, eu vivi muito apertada esses meses, porque realmente eu não estava trabalhando, eu só estava com os 3 mil que eu trouxe do Brasil. E os 3 mil vai assim, ó. Detalhe, você tem que pagar o visto quando você chega aqui. Esse visto que ele chama de JNAB, ele dura para 1 ano, né, que é o visto estudante. E você tem que pagar uma taxa, que na época, eu acho que nossa, eu não lembro, acho que eram 300, 400 euros, que tem que pagar. Agora também já é um pouco mais caro, eu acho. Aí, detalhe, agora, o que eu sei, agora falando de 2023, né, que é o ano que a gente tá, as coisas já mudaram bastante. Para você conseguir esse visto de estudante, não é mais 1 ano o visto, agora são 8 meses. Então você consegue 8 meses de visto de estudante. Nesses 8 meses você estuda 6 meses e você trabalha part-time 20 horas semanais, se você quiser, né? Claro que todo mundo quer, porque a gente vem pra cá pra fazer dinheiro também, né? E 2 meses que sobra do visto você fica de folga da escola, fica de férias da escola. Então você consegue trabalhar 40 horas semanais. Então, basicamente, você só tem 8 meses de visto, você não tem mais 1 ano como antigamente. Você ainda precisa da passagem, comprovar a passagem de volta, você ainda precisa da escola, precisa da acomodação, mas o valor que você tem que comprovar já não é mais 3 mil. Eu ouvi dizer que a última vez que eu dei uma pesquisada nisso, era em torno de 4.200, 4.500 que tinha que se comprovar, então já não é mais 3 mil, agora é 4 e pouco. O custo de vida aqui aumentou e 3 mil mais não dá pra nada. 4 mil já não dá pra nada, pra ser bem honesta. Se você vier pra cá agora com 4 mil, você consegue ficar ok assim uns 3 meses, eu acredito. Porque não dá pra ficar mais como a gente ficava antigamente, que eu fiquei quase 6 meses com 3 mil. Hoje em dia não dá mais, porque as coisas aumentaram muito, principalmente aluguel. Então é muito complicado. Quando você chega aqui com pouco dinheiro, sem trabalho, sem inglês, é muito, muito complicado, é muito complexo. Eu não passei fome aqui, eu não vou falar que eu passei fome, nem que eu passei frio, que eu morei na rua. Graças a Deus isso não aconteceu. Eu conheci pessoas muito boas que me ajudaram bastante. Meu pai depois me mandou um pouco mais de dinheiro. Então eu ainda tinha uma condiçãozinha assim, ok. Então se você tem intenção de vir para a Irlanda ou qualquer outro país que seja, esteja preparado financeiramente, porque o que tem de gente passando necessidade aqui não é brincadeira. Ainda mais agora que as coisas aumentaram, a acomodação tá difícil, tem gente dormindo em carro, tem gente dormindo em barraca, tem gente passando frio de fato na rua, sem ter o que comer. Aí vai lá nos grupos, pede ajuda. Então, assim, as coisas não estão fáceis de verdade. A Irlanda já foi um país que foi fácil de conseguir emprego, que foi fácil de conseguir acomodação. Hoje em dia, viver aqui na Irlanda, você tem que ter um contato muito bom, conhecer pessoas que conhecem pessoas, para te arrumar casa, para de repente conseguir um emprego para você. Então, assim, é muito importante que você venha preparado financeiramente para você não passar tanta necessidade. Porque é um país que está muito saturado. É um país muito pequeno, que tem muita gente aqui já, tem muita gente de outros países, por causa desse negócio do visto, né, que pode trabalhar e estudar. Então tem gente de todos os países que você pode imaginar aqui, o que é muito bom, mas acaba que saturou demais. Com essa guerra também da Ucrânia, também foi um problema, porque acabou que muitos refugiados também vieram para cá. Então, assim, o país está simplesmente explodindo de gente. Então, para você vir para cá e você conseguir uma acomodação, você vai suar muito. Trabalho, ainda se você não for fresquinho, se você trabalhar com tudo, você até consegue alguma coisa ali ou aqui. Mas assim, a acomodação hoje em dia tá muito difícil. Então, se você pretende vir para cá, se prepare financeiramente, porque você vai precisar. Eu volto aqui mais pra frente para contar mais coisas para vocês, mais perrengues que eu passei. Esse vídeo basicamente se resumiu no primeiro ano de Irlanda, que foi até a hora que eu arrumei o primeiro emprego. Eu quero contar para vocês qual foram os outros empregos que eu trabalhei nesse percurso todo, como que eu conheci o meu marido, enfim, eu venho aqui contando devagarzinho para vocês. Se vocês têm interesse em saber um pouquinho mais sobre a minha vida, como que foi os perrengues, como que eu superei as coisas e tudo mais, comenta aqui embaixo, se inscreve, deixa o seu like.
E fica por aqui, porque eu vou contando devagarinho tudo. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao intercâmbio, se vocês quiserem vir pra cá de alguma forma, pode deixar aqui embaixo, pode me procurar no meu Instagram, eu ajudo também com informações, mas eu deixo bem claro aqui. Que para você vir para cá, você tem que estar muito bem preparado financeiramente, para você não passar fome e você não passar coisas que você não precisa passar, porque você vir para um país que você não conhece, não domina a língua, e um país como esse, super saturado de gente, super saturado em relação a casa, em relação ao trabalho, se você não vier com um pouquinho de dinheiro a mais para você passar essa fase, você vai sair daqui chorando, você vai sair daqui traumatizado, e a intenção não é essa, a intenção é que você venha para o intercâmbio e que você saia daqui melhor do que você veio. Então venha preparado para não passar nenhum sufoco, tá bom? A gente se vê na próxima. Beijo!